Olá, boa tarde. Aqui é Soraya da Mapear. Hoje nosso webinar vai ser sobre o relatório Profiler. A Mapear é uma empresa hoje especializada em gestão do comportamento e nós fornecemos para os nossos clientes a plataforma de perfil comportamental e hoje eu quero trazer para vocês o que o relatório Profile traz ali com o que quer dizer os índices, o que quer dizer os gráficos, quais são as informações ali relevantes do relatório, importantes, para que você entenda ali do início ao fim o relatório Profile. O Profile é uma metodologia de origem DISC. O DISC foi uma metodologia criada lá na década de 20, em 1928, por um psicólogo chamado William Martinson. E o William Martinson entendia que as pessoas, que a população poderia ser dividida em 4 grandes grupos, que ele chamou de DISC. Existiam pessoas que eram mais dominantes, outras mais influentes, outras mais estáveis e outro grupo de pessoas mais conforme. E aqui no nosso relatório Profile, nós vamos usar 4 perfis comportamentais como seguem na tela de vocês, que é o perfil comunicador, planejador, executor e analista. Então, inicialmente, quero começar falando dos 4 perfis para a gente já passar para o relatório Profile. Lembrando que o relatório Profile, ele tem hoje uma assertividade de 97,9%, aprovado pela USP e pela UFMG, foi chancelado como uma ferramenta inovadora de tecnologia pelo Ministério de Ciências e Tecnologia e hoje é uma ferramenta 100% brasileira. Então, a gente traz aqui para a gente dados estatísticos, mas dados comportamentais, considerando a cultura da população brasileira. O Profile hoje ele tem um baixo custo, então você consegue de forma bastante acessível adquirir a ferramenta para aplicar em toda a sua empresa e também para usar nos seus processos de recrutamento e seleção e também na empresa quando você for desenvolver, entender qual que é o estado atual do seu colaborador, qual que é o estado desejado e assim melhorar os seus resultados na empresa a partir de um baixo investimento aí no relatório Profile. Você consegue de forma rápida responder o relatório numa média de 7 minutos, você consegue responder o perfil e imediatamente já aparece lá na sua plataforma o resultado para que você possa conduzir aí o resultado nos seus processos do dia a dia, como contratar, desenvolver, realocar, dar feedback. Tudo isso você hoje pode usar o mapeamento de perfil comportamental, principalmente no seu processo de desenvolvimento de liderança. Então, falando aí nos 4 perfis comportamentais, nós temos hoje? Nós temos o comunicador aqui no Profile, que é aquele perfil mais relacionamento. Ele busca fazer suas entregas através da conexão com as pessoas. Ele é entusiasmado, otimista, se relaciona com muita facilidade, bastante persuasivo, comunicativo, e ele é aquela pessoa que busca ali a interação com o outro. Então, os seus resultados estão muito pautados na conexão com as pessoas. Já o perfil executor, que é aqui a nossa corzinha vermelha, nós temos aquelas pessoas mais rápida, mais prática. Ele vai buscar fazer os seus entregas através da velocidade e através do resultado. Muito movido a desafio, ele precisa do desafio para sobreviver. Ele é bastante competitivo e audacioso e corajoso. Então, é aquele perfil rápido, né? Ele está muito preocupado com finalmente, com a entrega. Ele é aquele perfil que muitas vezes faz e depois, se sobrar tempo, ele comunica. Já o perfil planejador, aquele perfil da empatia, do bem-estar, ele preocupa muito com a harmonia das pessoas, ele é calmo, paciente, ele é mais constante, ele vai buscar fazer suas entregas de forma mais linear. Para o planejador, ele preocupa muito com o começo, meio e fim. Ele preza muito pela sua rotina, pela sua previsibilidade. Já o perfil analista, ele é aquele perfil mais introspecto, ele busca entregar os seus resultados de forma com mais qualidade, baseado nas normas, nas regras. Ele é o tipo de perfil que se não tiver norma, não tiver regra, ele cria para ele sobreviver num ambiente organizado. Ele é extremamente autodisciplinado, bastante conservador e também ele precisa de qualidade na informação para que ele consiga também entregar com muita qualidade aquilo que ele precisa no seu dia a dia. Dentro do mapeamento de perfil, é importante a gente saber que tem uma combinação de perfil. O que é o perfil comportamental? É a forma como que as pessoas reagem, a forma mais assertiva que nós aprendemos a nos comunicarmos com as pessoas e assim extrair o melhor resultado daquelas pessoas.
E no dia a dia, as pessoas interagem uns com os outros, considerando ali a melhor forma, né, de interação, de se comunicar. Dentro do mapeamento de perfil aqui do Profile, nós temos também perfis que combinam mais. Nós temos os 4 estilos de perfil comportamental, mas nós temos uma tendência ali a responder mais de acordo com 2 perfis. No caso aqui, é muito comum nos seus resultados aí do Profile você ter perfis comunicadores e executores, como os 2 primeiros perfis, ou executor comunicador, ou planejador analista, analista planejador. E em alguns casos mais raros, nós temos perfis opostos. O que seriam os perfis opostos aqui? Executor planejador, analista comunicador. Seria uma boa comunicação, tendo em vista que uma pessoa que planeja, é estável, é ao mesmo tempo paciente, tem ritmo constante, e ela ser executora também, como seu segundo perfil, ela planeja, vai lá, entrega, vai lá, resolve. Então, ela tem o quê? Ali desenvolvido dentro dela também a execução, a velocidade, porque hoje a gente vive num mundo que é tudo muito para ontem, né? Então, você ter essa combinação é interessante. Agora, o analista também, que é um perfil oposto e raro de acontecer, mas é bem interessante, porque você tem aquele momento que você precisa de calma, de cautela, de ser organizado, muito atento aos detalhes, extremamente disciplinado, e vem lá o comunicador comunicar para as pessoas, de repente, aquilo que você faz com muita qualidade, vem trazer conexão com as pessoas, então acaba sendo também bem interessante. Mas, como eu disse, são perfis mais raros. O mais comum é a gente ter ali analista planejador, comunicador executor, que é mais o nosso dia a dia. Lembrando que os comunicadores executores são perfis da extroversão, são muito focados em resultados, são muito focados, são mais práticos, são pessoas mais dinâmicas, que correm mais risco, mais empreendedoras, são perfis mais de ir lá e fazer, não fica esperando muito tempo, eles são mais imprevisíveis em alguns momentos e também tem muito aquela questão das pessoas, não tem medo de falar, vai lá e fala, vai lá e faz, e é um pouco, né, dos 2 estilos do perfil aí dessas duas combinações. São perfis mais extrovertidos. Do lado de cá, a gente tem ali os excelentes planejadores e analistas que são focados na qualidade, no conservadorismo, eles são perfis mais introvertidos, mas eles focam muito também no processo, no jeito de fazer, na forma de entregar, na qualidade da entrega. Tem o planejador que ele preocupa muito como aquelas pessoas vão se sentir naquele processo, naquela etapa, a importância das pessoas no ambiente, e o analista muito preocupado com os procedimentos, com as regras, com as normas, com a qualidade da sua entrega. E às vezes eles têm dificuldade um pouco com a mudança, ou dificuldade mesmo de se adaptar, de ser mais flexível em algum momento. Mas são excelentes estrategistas, são excelentes pessoas para criar processos, para fazer ali conforme o combinado, para ter ali um ritmo, para ter ali uma entrega mais constante, né? Então é isso, dizer que nós temos os 4 perfis comportamentais e que os 4 são importantes no ambiente corporativo, nós precisamos de todos, né? Mas no dia a dia a gente tem uma tendência a responder melhor, a entregar melhor com 2 estilos que são mais fortes em nós. Então a ferramenta Profile vai trabalhar com a combinação de 2 perfis, no geral. Vamos ver aqui no relatório como funciona? Deixa eu compartilhar, eu vou compartilhar para vocês a minha tela do relatório, que já é a plataforma mesmo. Então, quando você entra aqui na plataforma, toda vez que você faz uma formação conosco aqui na Mapear, você já ganha essa plataforma aqui, que é o seu ambiente web. Você ganha o seu perfil comportamental, essa plataforma e mais 3 perfis para você já sair da formação usando o seu perfil aí, o perfil aí na sua empresa, no seu dia a dia como coach, no seu processo de desenvolvimento. Então, você já ganha os perfis aqui, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Aqui, vocês estão visualizando a nossa plataforma. Nós temos aqui, logo no início aqui, a quantidade de perfis que vocês têm, o saldo, os créditos que vocês já consumiram no total, os passaportes que vocês já enviaram, testes realizados. Então, aparece aqui as informações gerais. Eu não vou mostrar tanta coisa para vocês, o quanto que você utilizou no mês, em cada mês de perfil. Se a gente fizer uma análise geral de toda a sua base, qual que é o retrato aí dos perfis que vocês possuem.
No final do mês, a gente vai ter uma plataforma totalmente nova. Então, a gente vai ter, no início de maio, eu vou fazer um webinar só para falar dessa plataforma aqui. Aí vocês vêm conosco para conhecer um pouco mais, porque já vai estar cheia de novidade, muita coisa bacana, que quem já é analista já vai receber essas melhorias aí dessa nova plataforma, tá? Então, no início de maio, a gente vai passar para vocês esse webinar falando só sobre a plataforma web. Então, nós temos aqui um relatório, né? Então, quando a pessoa responde, eu venho aqui ver resultados, clico lá no resultado da pessoa e já aparece para mim o resultado dela. Eu faço aqui, eu busco aqui, ou eu seleciono uma das pessoas que eu estou visualizando, ok? Então, nós temos aqui esse relatório, que é um relatório de teste, que a Mapear fez aqui. E logo no início do relatório, hoje eu vou passar para vocês tudo, né, de forma simples, de forma objetiva, porque se você quiser mais detalhe, vem conosco para a nossa formação, para reciclar, para fazer de novo, ou para fazer uma nova formação mesmo, em analista de perfil comportamental, onde que a gente detalha, são 9 horas aí só falando o relatório, ok? Então, hoje nós vamos falar 1 horinha aqui do relatório de forma bem sucinta, mas que vai te ajudar bastante a entender, de repente, o seu perfil, a entender, de repente, o perfil aí na sua empresa, ou até mesmo para fazer uma revisão do que você já sabe aí do Profile, tá certo? Então, logo no início aqui aparece a idade da pessoa, tá? Os dados, o cargo que a pessoa ocupa. Aí já aparece aqui para você, ó, o perfil principal que ela possui. Nesse caso aqui, essa pessoa é EC. O que é o EC? Executor comunicador. Aí aparece uma régua falando da validação do resultado. O que é essa validação? Muitas vezes traz assim, ó, observa o perfil negativo muito baixo, ou seja, às vezes a pessoa colocou perfil negativo tudo zerado. Vou falar daqui a pouco o que é perfil negativo. Observe perfil positivo muito, muito baixo ou muito alto, então só para a gente ficar atento a algumas informações que ele trouxe muito destacado no relatório. Ou até mesmo assim, perfil muito equalizado, a pessoa se encontra no momento de estresse ou teve dificuldade de definir para si um perfil ideal, teve dificuldade de se conhecer. Então ele traz algumas informações, é só para a gente ficar atento na hora da gente for fazer o relatório, tá? Por exemplo, quando o perfil aparece muito equalizado, nós temos que investigar um pouco mais. Ou realmente a pessoa possui realmente perfis muito equalizados, por questão de maturidade, por questão de cargo que ela ocupa, ela teve que ao longo da vida, ou nesse atual cenário, ter que desenvolver habilidades muito próximas dos 4 perfis, mas é muito comum, é mais comum a gente ter perfis mais marcantes, tá? Quando aparece muito equalizado, a gente tem que investigar um pouco mais até para definir com a pessoa mesmo se confere se é isso mesmo, aquilo que é forte. Por quê? Porque, né, a população brasileira, a nossa cultura sempre fala, né, o brasileiro ele tem uma tendência a ter um perfil mais, por exemplo, mais comunicador. Então, assim, é muito cultural também, é muito de cada um. Mas o meio que a gente vive, a nossa família, a escola, os estudos, a necessidade, a questão do meio que nós estamos inseridos, interfere muito na mudança do nosso perfil. Tem 9 anos que eu faço perfil comportamental meu, Soraya, e tem 9 anos que dá os 2 perfis iguais. Ou eu sou um e outro, eu sempre transito em 2, que são os meus 2 mais fortes. Tá? Então é muito comum. Agora tem pessoas que às vezes muda o perfil. Por quê? Porque às vezes ele tem aquele perfil, o terceiro perfil dele muito próximo. Aí o MEI está exigindo dele aumentar aquele perfil. Aí às vezes aquele perfil vai para o segundo lugar, para o primeiro. Tá? Pode acontecer. Mas isso é uma questão também muito de necessidade do meio, porque às vezes ele está exercendo alguma tarefa que está exigindo dele habilidades daquele perfil e ele sobe aquele perfil em algum momento e altera o percentual do seu perfil comportamental em algum momento. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Tá bom? Então aparece aqui, ó, neste momento nós mudamos. Esse relatório que eu estou trazendo para vocês, Profile, é novo, ele acabou de ser lançou no final do ano passado, de 2020. Hoje nós já estamos em março de 2021, perdão, abril, né? Nós já estamos em abril de 2021. E então eu sugiro todo mundo que já trabalha com mapeamento de perfil, com Profile, usar esse novo relatório Profile. Ele está mais bonito, ele está
atualizado, porque a Solids, ela faz essa atualização da ferramenta de forma aí, gradativa, e todo mundo que já é analista comportamental, que já tem a plataforma aqui conosco da Mapear, já recebe esse relatório atualizado. Então, use esse novo relatório. Então, hoje eu vou te trazer um pouco de informação desse novo relatório para você já começar a usar e não ter dúvida na hora de fazer a sua devolutiva, a sua análise de perfil, ok? Então, nós temos aqui, a primeira informação diz para a gente aqui, que já é novidade do novo relatório. Ela está executora comunicadora, né? No caso aqui, a Mapear, nós fizemos o perfil dela, está executor comunicadora. Então, já traz ali, se é o João está executor comunicador. Ana está analista comunicador, então já traz ali, né, já fazendo essa adequação aí do gênero da pessoa, e ele traz ali para a gente os 4 perfis, um gráfico, né, de barra ali, com as cores, ou seja, o tempo todo nós vamos trabalhar com as cores dos 4 perfis em todo o nosso relatório. Então, nós temos aqui o executor, aí já traz uma régua, ou seja, de 100, é o único aqui, gente, que é 100, viu? Que a soma aqui vai dar 100. De 100% desta pessoa que eu estou avaliando aqui, ela tem 36% de executor, que é muito alto, considerando a população brasileira, 34% de comunicador, que é alto, considerando a população brasileira, 17% de planejador, que é baixo, e 11,82% ali do analista, que também é baixo, muito baixo. Ou seja, os 4... Tá vendo que nós temos ali uma bolinha branca? É os 2 perfis de destaque dela, que traz aqui em cima. Então, ela é executora comunicadora, ok? E menos planejador e analista. Deu para identificar aqui, ou seja, se eu somar 36,15, 34,8, 17,11, a gente vai ter 100% daquela pessoa. Se eu dividir ela em 4 partes, hoje ela está com essa composição aqui do relatório, ok? Aí mais embaixo nós temos a parte textual, que traz de forma bem objetiva também as suas características, né? Fala como que ela é, proativa, busca alcançar resultados, subcaracterísticas, né? Ou seja, ela precisa aí de determinação, automotivação, independência, entusiasmo e autoconfiança, que são características muito fortes. Quais são as habilidades básicas que esse colaborador meu tem? Quais são as habilidades mais comuns dessa pessoa? Muito cuidado, gente, quando vocês forem fazer uma análise de um relatório Profile, para vocês não se aterem apenas na parte textual. Tem pessoa que lê aqui, já quer contratar, já quer dar feedback. O relatório da pessoa é o relatório todo, os índices, os gráficos e a parte textual. A parte textual, a gente vai identificar que tem muito do DISC. Se nós pegarmos uma pessoa com as mesmas características, com o mesmo resultado, igual aqui, executor comunicador, a parte de texto vai dar muito igual. Então, às vezes você fala assim, não, mas eu estou fazendo aqui 5 relatórios e os 3 aqui deram iguaizinhos. Por quê? Porque se for o mesmo perfil predominante, os 2 primeiros predominantes, a parte textual vai estar muito parecida. O que individualiza no relatório Profile e que destaca a pessoa são os índices e os gráficos. Por isso que hoje nós vamos te ensinar a entender os índices e os gráficos. Bora lá? Vamos junto aqui? O que nós temos aqui depois? Mais informação. Nós temos também outro gráficozinho de barras que ele traz para a gente a composição do perfil positivo, do quanto que ela tem de positivo e o quanto que tem também de negativo a desenvolver. Ou seja, tá vendo aí o vermelhinho? Lembrando que as cores diz respeito aos perfis, as cores dos perfis. Vermelho é o executor. Então, ou seja, de 100% de palavrinhas positivas lá no inventário, quando ela respondeu o inventário, quanto que ela marcou? 74%. De 100% de palavrinhas a desenvolver, quanto que ela marcou no relatório? 51%. E assim, respectivamente, nos demais perfis também. Para o comunicador, ela marcou 79% de positivo, 31% a desenvolver. Do planejador, ela marcou 38% e 32% a desenvolver. E 28% do analista e somente 7% a desenvolver do analista. Tá certo? Então, o que caracterizou ela ter mais forte o perfil dela lá em cima, como executou o primeiro? Porque se vocês observarem aqui, tanto o comunicador como o executor têm pontos positivos iguais. Ela marcou aqui 74% de cada um.
E o comunicador, ela marcou um pouco mais, 74,7, e o executor 74,2. Por que o executor foi o primeiro lá? Uma informação importante, você que é analista aí de perfil. Por quê? Porque a soma do primeiro perfil dela ser executor foi o tanto que ela marcou de positivo e negativo de cada perfil, que determinou a ordem dos perfis dela lá em cima. De ser o primeiro executor, depois comunicador, depois planejador e analista. Né? Por quê? Porque ela tem mais características. O que é a pessoa? A pessoa, ela é tanto positiva como negativa. A composição do perfil dela é a força dos dois lados, positivo e negativo, ok? Ela não é só um, ela é os dois. Então, é isso que determina o percentual geral dela lá em cima, ok? Entendido aqui, mais e menos? Tá bom? Tem uma pergunta aqui, né, que o pessoal já mandou para a gente aqui, para a gente trabalhar aqui no webinar. E o que preocupa na questão do negativo aqui? Ótima pergunta. O que preocupa? Quando a pessoa está acima de 50%, a gente tem que intervir nessa pessoa, de repente ter um olhar para ela, porque ela está se desenvolvendo muito também pelo lado negativo do perfil. Lembrando, gente, que ela não é isso, ela está assim, ela está se desenvolvendo nesse momento. Ela não é isso, né? Ela não é esse perfil, ela não é esse negativo. Ela está tendo uma tendência a se comportar também pelo lado negativo. O positivo dela está maior, 74, mas ela está com muitas características marcantes ali. O que chama a atenção da gente é mais quando está acima de 50%. Eu particularmente, analista comportamental há quase 9 anos, com 40% eu já começo a cuidar desse índice aqui com essa pessoa. Eu já falo, opa, o que você tá? Aí eu faço a pergunta para ela, o que você percebe aqui que está muito intenso para a gente equilibrar um pouco aqui no seu perfil? Nossa, tô achando que ultimamente eu tô muito ríspida ao falar, coisa que característica negativa do executor. Eu estou muito falando muito rápido, eu estou ouvindo pouco. Então, ela já começa a sinalizar. Se você continuar dessa forma, com esse comportamento, qual o impacto ruim que você vai ter nos seus resultados? Ou qual o impacto desse percentual negativo pode trazer nos seus relacionamentos? Porque, de repente, ela pode estar bem na empresa, mas pode estar com problema em casa, na família, na forma como lida com os filhos, com seus familiares. Então, é muito importante a gente observar esse índice negativo aqui, ok? Agora nós vamos falar dos indicadores. O que é esses indicadores aqui? O que ele traz para a gente? Esses indicadores, gente, eles são situacionais. Eles mudam conforme o dia que você respondeu o seu perfil. O que é o primeiro indicador que traz? Por isso que ele chama situacionais, que eles podem mudar de um dia para o outro. O que é esse indicador aqui de energia? Então nós temos aqui um gráfico logo na frente, diz que a energia dessa pessoa que respondeu aqui pra gente está alta. O que quer dizer? Quando você está na plataforma, olha como que é bacana essa plataforma. Só de você passar o mouse aqui em cima da palavra energia, ele já te explica o que significa. Então, o que energia significa o pique do trabalho, o seu nível ali de entrega, assim, de trabalho, sua força, sua disposição, sua motivação para a entrega de resultados. Então, se a minha energia tá boa, ok, eu consigo até trabalhar mais, até absorver novos estresses ou novos projetos, novas entregas. Porque a minha energia tá alta e se estiver baixa, aí eu preciso identificar o que está causando essa queda de energia e fazer também uma intervenção. De repente é cansaço, excesso de trabalho, tá precisando de umas férias, ou tá com uma vida social também muito sobrecarregada, ou tá fazendo aí muito mais coisas do que precisa. Então, a gente tem que rever, tá bom? Porque é uma energia muito baixa, ela vai ocasionar numa queda de produtividade, tudo bem? Exigência do MEI. O que é essa exigência aqui do MEI, gente? Traz pra gente. Aqui, nesse meu relatório, diz que está alta. Essa exigência do MEI nada mais é do que, já vou pôr aqui para vocês dando uma lida ali. É o perfil que eu tenho e o perfil que o MEI deseja que eu entregue. Quando está bem próximo, junto, ela dá baixa, ou seja, o perfil que eu tenho é o perfil que o MEI está exigindo que eu seja. Se ela começa a ter um intervalo normal, alto, muito alto, extremamente alto, quer dizer o seguinte, que o perfil que eu tenho, muitas vezes, nesse caso nosso aqui, o perfil que eu coloquei aqui para mim, executor comunicador, ok? Então, o MEI está me exigindo, está falando que está alto, o MEI está me exigindo talvez aumentar o meu. Aí a gente vai ver no gráfico ambiente esse índice de forma mais clara.
Então está pedindo para eu ser mais analista, planejadora, ou desenvolver um pouco a habilidade desse perfil, ou pegar algumas tarefinhas minhas que eu não estou dando conta de fazer e entregar para quem que é melhor do que eu, mais especialista do que eu para entregar, ok? Agora nós temos aqui o terceiro índice, que é o aproveitamento. O que esse índice traz para a gente? O aproveitamento vai falar como que é quanto que eu aproveito daquilo que eu tenho, do meu perfil comportamental, né? Ele determina quanto você sente que está aproveitando bem as suas habilidades do seu perfil. Se está dizendo que está normal, ó, no caso aqui está falando, está normal, baixa. Então, ou seja, eu estou aproveitando o meu perfil, mas acredito que eu posso melhorar, né? Está normal, com uma tendência à queda. Se eu não rever as minhas tarefas, de repente eu estou executando tarefas que não têm a ver com o meu perfil. Aí o meu perfil eu não estou potencializando. Então eu preciso de, novamente, olhar para a minha tarefa. Tarefa, você conversa comigo com o meu perfil? Vem cá, você é minha, vou fazer. Tarefa, você não conversa comigo, você não tem o meu perfil. Eu não estou dando conta de fazer, eu estou gastando muita energia com você. Tem como eu passar para alguém? Aí eu passo, eu delego. Não tem como, então eu tenho que desenvolver aí essa habilidade, mas aí esse índice ele fala isso, é a minha como que eu estou aproveitando aí o meu potencial aí de perfil para realizar as minhas entregas, tá bom? O próximo índice é o moral. O que é esse moral, gente? O moral indica a nossa autoaprovação profissional. Quando você está satisfeito com a qualidade das suas entregas, o quanto que você está satisfeito com a qualidade das suas entregas. Então, ou seja, ele vai medir a nota que eu estou me dando. Se está normal, ok. Mas se está normal baixo, está dizendo que a minha nota está boa, mas com uma tendência a cair. O que é isso? O que quer dizer isso, normal baixo? É que está boa, mas que poderia melhorar, né? Ou seja, eu posso subir ela um pouco mais. Ou seja, eu percebo que alguma coisa no meu dia a dia eu preciso fazer para melhorar a minha produtividade. Analisando aqui como um todo, eu estou pegando essa pessoa que a gente está analisando como exemplo, se a exigência do meio dela está alta, ou seja, eu percebo que eu estou fazendo coisa que não tem a ver com o meu perfil ou está sendo me exigido algo que não está aderente à minha essência, ao meu potencial. E a minha moral também está começando a cair, eu tenho que fazer uma intervenção. Ou eu vou distribuir melhor essa tarefa para uma outra pessoa, ou eu vou aprender uma habilidade nova para conseguir entregar essa tarefa, se essa tarefa realmente eu não tenho como passar para alguém, eu preciso desenvolver. Mas o mais importante aqui é eu ter essa consciência. Os meus índices estão mostrando que eu estou sendo exigida de coisas, às vezes, que eu não estou dando conta de fazer, de que o meu resultado eu percebo que está bom, mas pode melhorar, que está normal com uma tendência à queda, e que o meu aproveitamento também está bom, mas que pode ser melhor, ok? Então já está me sinalizando. A positividade já mede a minha autoestima, como eu estou me vendo lá dentro. Então, o que traz essa positividade mais baixa? Esse negativo aqui desses perfis, ó. Eu marquei muita coisa, pontos a desenvolver negativos aqui no executor, marquei um pouco no comunicador e um pouco só também no planejador. Então, ou seja, a soma disso tudo está dizendo o seguinte: opa, minha positividade está mais baixa, eu estou me vendo de forma um pouco negativa. Eu posso melhorar ou eu tenho que me cuidar. Porque se a pessoa começar com a autoestima muito baixa, com certeza vai prejudicar os seus resultados. Ela não está se vendo de forma tão positiva, tá? E muito cuidado. Tem momento que a gente pega aqui, ó, o negativo em todos os perfis altos. Essa semana eu peguei uma pessoa para uma devolutiva que o negativo dela em todos os perfis estava maiores do que os positivos. Ou seja, ela estava se vendo muito mais negativa do que positiva em tudo. Então, ou seja, de repente essa pessoa pode estar começando a entrar num processo aí até depressivo também. A gente tem que dar um olhar e cuidar. E se necessário for, não é só uma devolutiva de desenvolvimento, a gente tem que indicar para um profissional capacitado para ajudar essa pessoa a melhorar e trabalhar essa autoestima dela, ok? Então, nós temos a flexibilidade. O que é essa flexibilidade? É como eu estou no momento para o processo de mudança, o quanto eu estou aberto, flexível, a capacidade de me adaptar a novos projetos, novas ideias, né? Então, aqui está trazendo que a flexibilidade está normal, ou seja, boa, com a tendência a subir, ou seja, boa subindo, ok? Então, ok, estou aberto para mudança, mudar meu comportamento, trabalhar de forma diferente, ou seja,
ou seja, fazer as coisas de forma diferente, tudo isso interfere aí nesse percentual de flexibilidade. De repente você está com um projeto novo, quer passar para essa pessoa e a pessoa está com a flexibilidade baixa. Então você não quer dizer que você não vá dar o projeto novo para ela, mas talvez você vai ter que trabalhar melhor esse projeto, trabalhar melhor esse momento de mudança. Isso tudo pode fazer sentido tendo em vista esse índice aqui que você acabou de aprender. Amplitude. Aqui está dizendo, o que é amplitude? Amplitude é influência, é o quanto que o ambiente influencia aquela pessoa, o impacto que aquela pessoa tem no ambiente e o quanto que aquele ambiente impacta aquela pessoa. A influência define dessa forma, então, ela vai trazer ali a importância do ambiente. Você já observaram que tem pessoas, só de você mudar ela de lugar, ela já começa a produzir mais? Tem pessoas que precisam de ambiente dinâmico, com muito movimento, com muitas pessoas, com muita mexida. Tem pessoas que já vão precisar de um ambiente mais organizado, com menos barulho, com menos pessoas, com menos interrupções. Tem pessoa que você chega a conversar com ela, que ela está trabalhando, ela conversa com você, ela continua fazendo a atividade dela, ela não sente. Agora tem pessoas não, que você conversa com ela, ela para, ela não consegue concentrar, depois ela demora um tempão a concentrar de novo. Então você tem que perceber que o Profile aqui ele vai trazer a melhor forma de você conduzir o resultado daquela pessoa. Então você tem que entender, se a amplitude dessa pessoa é alta, o ambiente impacta muito a sua produtividade. Se a amplitude dessa pessoa é baixa, o ambiente impacta muito pouco ali para aquela pessoa. Ela consegue se desenvolver em qualquer ambiente, ok? Tá? Isso é muito importante a gente identificar. Próximo índice chama automotivação. Esses dois últimos índices agora que eu vou falar para vocês, eles já não são tão situacionais. Eles mudam muito de acordo com o perfil. Os outros vão mudar, né? Até amplitude vai depender do dia, do momento, pode mudar de um momento para o outro. Agora, esses dois últimos, automotivação e incitabilidade, eles são mais de acordo com o percentual do geral lá do seu perfil, tá bom? Automotivação. O que a automotivação traz para a gente? É a energia do perfil, está diretamente ligada ao perfil, resultado total dos seus 4 perfis, ou seja, é a manutenção de entrega no médio e longo prazo daquela pessoa, é o quanto ela mantém-se energizada do começo ao fim para realizar as suas entregas. Tem pessoas que mantêm-se energizada ali, ó, do início ao fim, bora lá, vai fazer, vai finalizar, vai entregar, né? Elas estão no pique, estão motivadas. Agora, mesmo ali, a pessoa com uma automotivação, a gente tem que perceber muitas vezes que dependendo do perfil, por exemplo, se a gente pega um perfil mais alto, muito forte comunicador, muito forte planejador, são perfis às vezes que vai dar ali uma automotivação normal ou normal baixa. São perfis que sofrem com as interrupções, por quê? Porque são perfis mais relacionamento, perfil comunicador e planejador. São perfis mais que preocupa com o outro, são perfis que têm dificuldade às vezes de dizer não. Então, eles precisam de um acompanhamento mais próximo, de mais feedback, de você ficar mais próximo na hora de fazer uma entrega, pedir algo, não pedir algo muito espaçado, com um intervalo de repente menor, aproximar da pessoa. Então, quando der aí para você automotivação normal baixa, ou muito baixa, ou baixa apenas, você tem que cuidar dessa pessoa no sentido de acompanhar mais, de estar mais próximo. Agora, se deu alto, deixa essa pessoa, ela gosta da autonomia, gosta de fazer, gosta de ir lá e fazer, de responder, ela não gosta de que você fique ali muito tempo, muito próximo, pegando muito na mão, não. Deixa ela mais independente, ok? Incitabilidade, ela já vai trazer para você que é a velocidade de resposta. O quanto que aquela pessoa responde diante do novo projeto, diante de uma nova ideia. É a velocidade de resposta. Tem pessoas que respondem rápido, tem perfis, é muito também aí da composição dos perfis, por exemplo, perfis mais planejadores e analistas. Eles tendem a responder mais devagar. Não quer dizer que eles não engajam, viu, gente? Eles engajam sim. Porém, para eles têm que ouvir aquele projeto, aquela ideia, aquele novo desafio, aquilo tem que entender, fazer sentido para eles. Aí fez sentido? Eles vão lá, vão engajar, vão responder para vocês, mas de repente no tempo deles, não numa velocidade tão alta, de uma forma mais rápida de fazer, ok? O que nós temos aqui?
Então, aí foram os índices. Esses índices são situacionais, só considerando que o índice automotivação e incitabilidade é um índice já mais de cada perfil. Então, de acordo com o percentual do seu perfil lá, dos 4 perfis, você vai trazer aí a automotivação e a incitabilidade. Quando a incitabilidade, gente, der baixa, não quer dizer que a pessoa não vai engajar, ela vai engajar sim, mas no tempo dela. Talvez para projetos, de repente, que você precisa colocar alguém com mais energia, com mais entusiasmo, para puxar a fila, para engajar, para influenciar outras pessoas, você talvez coloque na linha de frente pessoas com incitabilidade mais alta, porque elas tendem a responder e a influenciar as pessoas. De repente, você quer também oposto. Você quer manter uma cultura na empresa, você quer manter ali o tradicional, quem que vão ser essas pessoas com incitabilidade mais baixa, os perfis mais tradicionais aí, que são os que fazem isso muito bem, que é manter a segurança do ambiente, sem muitas mudanças, sem muitos movimentos, que são os perfis mais analistas, planejadores ali, tá certo? Aqui agora esses 2 gráficos, o que ele traz para a gente? Esse primeiro gráfico aqui chama interação, que já é o novo relatório Profile, interação com o ambiente. Então nós temos aqui as bolinhas azuis, vocês estão visualizando aí comigo? As 2 bolinhas aqui tá trazendo o seguinte, a bolinha acima aqui é o eixo do meio, no meio do gráfico nós temos ali o eixo 0, né? Que é o X aqui. Então acima desse eixo, a parte de cima da bolinha, é o que ele tem mais. A parte de baixo desse eixo é o perfil que ele tem menos, que esse é representado pelo geral lá em cima, tá? Vocês lembram lá do geral? 36 de executor, 40 de executor, 32 de comunicador, 17 de planejador e 9, 8, 11 de analista? Tá vendo? Então, é essa bolinha aqui que está representada. Então, a pessoa tem o primeiro perfil dela, executor, em cima, depois comunicador e menos planejador analista, que é esses 2 aqui, ok? Tá vendo esse quadradinho vermelho? Isso está dizendo o seguinte, é a percepção dela, não é da empresa, não é do colega e nem do líder, é a percepção dela com relação à exigência do meio, quanto ela percebe que ela precisa de ser, considerando o seu ambiente. Então, nesse caso aqui, essa pessoa está dizendo o seguinte para nós, que ela tem um perfil executor aqui, ela percebe que ela pode diminuir um pouquinho o executor dela, um pouco, ser menos, talvez menos dominante, menos independente, menos autossuficiente, né, em alguns aspectos aí do executor. E diminuir também mais ainda o comunicador. Talvez ela tá falando muito. Gente, muito cuidado quando você for dar uma devolutiva, não colocar palavras na boca da pessoa. Aqui eu tô dando um exemplo. Tá? Você sempre vai perguntar em que aspecto do seu executor que você acha que você pode ser um pouco menos. Aí ela vai trazer, acho que eu posso participar mais das pessoas. Eu chego sempre pedindo, impondo. Ok. Isso vai ajudar no seu relacionamento, na sua interação com a equipe? Ok. Então é ela que traz. É igual o comunicador. O que você percebe que você precisa melhorar mais, fulano? Ser menos, ou seja, redimensionar, equilibrar mais o seu comunicador. Eu acho que eu preciso falar menos, pensar antes de falar, pensar se aquela pessoa precisa ouvir aquilo mesmo, ser menos impulsiva, ter mais controle, mais constante, ok? Já é característico. Você pode mostrar para ela aquela tabelinha que nós temos aí quando a gente faz a formação, disponibiliza para vocês, o perfil, o que ele tem de mais positivo e a desenvolver em cada perfil. E deixa que ele aponte, que ele fale para você, né? Jamais eu posso virar sabendo que o perfil, por exemplo, comunicador, às vezes peca na questão da organização, fala assim, olha, tá falando aqui para você ser mais organizado. Não, aí é a pessoa que fala para mim, né? Ela que diz ali o quanto que ela precisa de melhorar do seu perfil. E da mesma forma o planejador, fulano, fala para mim aqui nas suas entregas hoje, o que você percebe que você precisa planejar, usar mais as habilidades positivas do planejador? Soraya, eu acho que eu preciso ser mais, criar mais processos, ser mais constante, começar algo e ter ali combinado, ser mais linear, fazer passo a passo, investir mais tempo no planejar para quando eu fizer ter tudo certinho. Ok, ele está me dizendo isso porque ele entende que naquela entrega dela
essas habilidades no perfil planejador vão te ajudar. Ok, então a gente vai tentar fazer um PDI para desenvolver essa habilidade. Da mesma forma, analista. O analista eu acho que eu preciso ser mais organizado, mais disciplinado, mais metódico, né? Eu não, é lógico, gente, ele não vai deixar de ser um comunicador e virar um analista planejador. Nem é isso que nós queremos. Nós queremos trazer aqui, o relatório traz uma consciência de como ele está se vendo. Não é a empresa, não, é ele, como ele está se vendo. Porque no relatório, quando a gente não responde 2 momentos, como eu me vejo e a percepção que eu tenho com relação ao que as pessoas acreditam que eu seja, que eu preciso ser mais. Então, é a minha percepção o tempo todo, tá bom? Às vezes, se ele mostrar isso aqui para o líder dele, ou o líder estiver olhando, fala, não, se você diminuir um pouquinho só, de repente nem tanto assim, o seu comunicador já ajuda. Se você aumentar um pouquinho a coisa aqui, o analista, nem tanto assim, já ajuda. Se você trazer aqui 2 habilidades do analista aqui para suas entregas, você já vai estar ótimo, perfeito, ok? Então, esse relatório, esse gráfico traz isso, a bolinha é o perfil dele, tudo que ele tem, perfil executor em cima, comunicador, menos aqui nesse exemplo, planejador analista. Quadradinho é a necessidade de adaptação do meio, o quanto que o meio está pedindo que eu seja. Diminuir o meu executor, diminuir o meu comunicador, aumentar, nesse exemplo aqui, o meu planejador analista. O quadradinho vermelho pede quanto que eu percebo que eu preciso de adaptar, diminuir do meu perfil e aumentar outro. Nós estamos falando aqui de equilibrar, talvez, redimensionar, ok? E nós temos aí uma figura de um triângulo. O que é esse triângulo? Quanto que, quando eu respondi o perfil, eu consigo mudar. Tá vendo que a mudança aqui é quase zero? O meio está pedindo para ele subir e abaixar os perfis, ele não consegue muito nesse exemplo aqui. Ele mantém o triângulo em cima do perfil que ele é. Por quê? Talvez ele não fez um processo de desenvolvimento, ele não tem isso tão... Agora que ele vai começar a ter consciência. Talvez com esse processo de consciência ele consegue mudar. Hoje, ele sofreria para mudar, porque a adaptabilidade dele está pequena para mudar aqui. Mas nada impede que ele mude, ou até mesmo que ele reveja isso aí. Às vezes ele não vai desenvolver tanto o analista planejador, às vezes ele vai pegar algumas tarefas que ele faz ali, que exige o analista dele, e delegar para uma outra pessoa. Às vezes é um líder, um dono de empresa que está fazendo muita coisa, que ele pode contratar uma pessoa para auxiliar, e ele vai potencializar o que ele é bom, comunicador executor. E o que ele não é tão bom, lógico que ele vai aprender um pouco, mas às vezes ele pode delegar para uma outra pessoa, ok? E aqui nós temos um segundo gráfico, que é o estilo de liderança, que traz também o mesmo significado. A bolinha é o meu estilo mais forte. O que eu tenho bolinha para cima do eixo ali do meio, né, da linha aqui do X, é o que eu tenho mais forte, do zero, perdão, a linha do zero ali que é o meio, é o que eu tenho mais forte. Né, acima. O que eu tenho abaixo ali do zero, do meio, é o que eu tenho a menor do meu estilo de liderança. O que está trazendo aqui para mim a interpretação desse gráfico? Que esse perfil aqui ele é mais dominante e informal. O que é dominante, gente? Prefere dar regras do que receber, ele prefere impor mais o jeito dele de fazer. O que é informal? Ele vai buscar fazer uma liderança mais ouvindo, compartilhando, fazendo junto, deixando mais flexível, eu diria uma liderança mais aberta, mais assim, mais solta, tá? Uma liderança mais solta. E o que é o condescendente? Tá vendo que o meu condescendente aqui tá lá embaixo e o meio tá falando assim, opa, diminua o seu dominante, que é o oposto do condescendente, né? Diminua o seu dominante, diminua um pouco o seu informal e cresça o seu condescendente. Você está percebendo que o meio está te exigindo um estilo de liderança mais condescendente. O que é esse estilo mais condescendente? Na nossa formação, a gente explora cada um desses estilos aqui. O condescendente, ele traz para vocês a importância de ser uma liderança mais compartilhada, de ser uma liderança que ouve as opiniões, que as opiniões dos outros é muito importante, que cria junto, constrói junto, faz junto. Aquela liderança, agora vai depender, né? O seu estilo de liderança vai depender muito do momento da sua empresa, da cultura da sua empresa, do perfil e do público dos seus liderados.
que tem momento que você vai ter que ser dominante, mas tem momento que a equipe está tão madura, está tão suficiente, está andando tão bacana, tão bem, que você fala assim, não, agora eu posso ser mais solto, mais informal. Não, a informalidade está deixando o pessoal muito descomprometido. Eu estou muito informal, eu estou precisando de ser mais dominante e um pouco também condescendente, fazer junto, né? Ah, não, eu estou precisando de mais formalidade, esse pessoal aqui está muito solto, né? E é isso, o MEI aqui está pedindo para ele aumentar a formalidade dele e aumentar a condescendência também. Quadradinho é a exigência, tanto para subir como para descer daquele estilo de liderança. A bolinha é o que ele tem, tanto acima do zero e abaixo, ok? Então, o que nós temos aqui? O triângulo da mesma forma. Olha, se olhar hoje, essa pessoa consegue mudar muito pouco, sem sofrer, né? Quase nada, né? Ela consegue manter o estilo de liderança dela bem em cima do que ela é, mais dominante e informal, ok? Agora, indo mais para a finalização aqui, nós temos também mais uma parte textual. Gente, vai fazer análise de perfil, não fique preso só na parte textual. A parte textual, às vezes, não diz tudo. Né, então você peca aí de não entender o restante aí do relatório, tá bom? Aqui nós temos no relatório o nosso gráfico de competências, são 20 competências, né, que ele traz para a gente comportamentais, trabalhando tolerância, planejamento, empatia, capacidade de ouvir, concentração, condescendência, perfil técnico, organização, detalhismo, rigorosidade, orientado para resultados, multitarefa, proatividade, dinamismo, extroversão, relacionamentos interpessoal, sociabilidade, né? Até aqui o 20, ok? Lembra que as cores dos perfis? Então, o amarelo é qual cor? É qual perfil? Comunicador. Verdinho é o planejador, azul o analista e o vermelho o executor. Então, tá vendo aqui que perfil que essa pessoa tem que nós estamos analisando? Ela é mais executora, comunicadora. Então, é mais que correto dizer que a competência dela vai estar muito aqui no comunicador executor. Tá vendo? Que o desenho aqui do gráfico, ele está destacado aqui nas competências do 19 ao 12, ok? Então, mais embaixo traz, e menos, né? Menos forte aqui o planejador analista de competências. Então, nós temos que ter um olhar. Opa, estou contratando uma pessoa aqui para ser assistente comercial. Essa pessoa ela vai ter que ter muita questão aqui do comunicador executor, talvez sejam perfis bons para ele, mas ela vai ter que ter também um pouco de processo. Talvez, se for um perfil comunicador, planejador, é bom porque ele tem essa questão da conexão com pessoas, ela vai o tempo todo ajudar os comerciais, auxiliar os comerciais, mas ela vai ter que ter um pouco de organização, coisa que os comunicadores executores às vezes têm pouco, né? Então, eu trago um assistente aqui para me apoiar na área de vendas, que vai ser o back-office, o suporte aqui dos comerciais, que tenha também um pouco do planejador, que é organização, que ele é capacidade de ouvir, concentração, tolerância, né? Que ela vai ter um pouco mais desenvolvida que os perfis aqui, comunicador executor. Então, toda vez que eu for fazer uma vaga, que eu for contratar alguém, eu tenho que conversar com a vaga. O que essa pessoa vai fazer? Para ela fazer essa e essa tarefa, ela precisa ter quais habilidades? Técnicas e comportamentais. Aí os comportamentais eu consigo bater o olho aqui e falar, opa, essa pessoa tem. Não, ela está com 40%, eu consigo desenvolver. Então, na hora que você bate o mouse aqui, né, ele consegue trazer para você, né, aqui no gráfico de barra, quanto que ela tem de cada um dessas competências. Então, descendo aqui embaixo, olha que interessante para vocês verem o resultado aqui. Ficou muito bonito esse relatório. Por exemplo, essa pessoa aqui tem, nesse caso, ela é executora comunicadora, o planejamento dela está normal, porém baixo. Não, atende, para essa vaga atende. Não, para essa vaga o planejamento dela tem que ser alto. Aí, entende? Aí eu já consigo ver. Eu acho que, por exemplo, aqui, ó, algumas áreas aqui, ó, normal baixo. Organizar perfil, por exemplo, concentração. A concentração eu preciso alta. Não precisa ser muito alta, mas alta. Então, mas está normal. Eu consigo desenvolver a concentração dela um pouco. Então, a gente traz para nós, através do relatório Profile, o tempo todo eu falo isso, é a consciência. Eu não vou ter, gente, a pessoa pronta.
né? Hoje, eu estava conversando também no webinar mais cedo, e a Juliana trouxe para a gente de forma com muita propriedade, que às vezes ela é headhunter no mercado, né? Muito conceituada também, e ela trouxe assim, que às vezes o dono da empresa, os gestores, falam, não, eu quero uma pessoa exatamente comunicador, planejador, executor. Não vai encontrar, ainda mais que é um perfil oposto, é mais raro encontrar. Mas às vezes ela tem próximo aquele perfil, ou seja, ela não, você tem que analisar a pessoa no todo dela. Você vai pegar o perfil dela, analisa os 4 perfis. Ó, para essa vaga aqui tem que ser comunicador executor, mas o planejador dela não pode ser baixo. Nesse caso, o planejador dela está lá no 9. Opa, eu preciso também um pouco do planejador, pelo menos próximo do 20. Então, contrate. Se ela está lá no 22, 20, ok, né? Já te atende. Então, a gente às vezes perde um excelente profissional porque a gente não tem um olhar pro melhor para a vaga, não conversa ali com a tarefa dela e veja assim, olha, essa pessoa está entrando, mas eu, gestor, eu, RH, eu, líder, já sei que eu preciso de cuidar um pouco mais aqui na concentração dela. Então, como que eu posso ajudar ela na concentração para ela aumentar o nível de concentração dela? Evitar interrupções. Qual outra atividade? Eu posso dar atividade para ela menos espaçada, dou uma atividade, deixo ela concluir. Depois que ela concluir aquela atividade, eu passo outra atividade, ou seja, eu não vou deixar ela solta com atividade para ela fazer ao longo do mês, para ajudar. Aí eu ajudo ela a manter mais concentrada. Começou, terminou. Né? E assim por diante. Então, é bater um olho e ver assim, como que eu vou conversar com essa pessoa, como que eu vou desenvolver essa pessoa, como é que eu vou interagir com essa pessoa para que ela tenha uma melhor performance no dia a dia dela da entrega. Então, esse gráfico de competência, gente, é isso. Ele traz para a gente quanto que a pessoa tem e ficou bacana, ficou bom esse novo relatório que agora ele traz aqui, ó. Essa pessoa tem a tolerância normal, alta, ou seja, o que é normal alta? Normal com uma tendência a subir. O que é normal baixa? Normal, mas com uma tendência de cair, de ser menos. Não é o normal, né? Normal mais para baixo do que para cima, né? Ou normal alto, ou alto, olha lá, tá vendo? Só alto, só baixo, tá bom? Ou muito alto, normal, né? E assim por diante, tá? Então, ficou mais fácil aqui, tá? Igual aqui, orientado para o relacionamento. Normal, alto, ok? Relacionamento, extroversão. Para essa área comercial, eu preciso. Dominância, preciso que seja alto. E ela tá aqui alto, ok? Mas lembrando que a gente olha e fala assim, consigo desenvolver essa pessoa. Não, está muito distante, não vou conseguir desenvolver tanto. E para essa atividade aqui, tem que ter essa competência alta. E eu vou buscar mais pessoas, né? E por último, gente, nós temos aqui o gráfico de área talento. O que esse gráfico vai trazer para nós? Lembrando que o gráfico ele tem também os quadrantes, ou seja, o que é, por exemplo, o amarelinho ali, o quadrante? O azul é o perfil que a pessoa tem, não é mesmo? E o amarelinho é o perfil comunicador, o verde o planejador, o azulzinho o analista, o quadrante do analista, e o vermelhinho é o quadrante do executor. Aonde que está a bolinha? A bolinha sempre, gente, no relatório Profile é a pessoa. Se quiser, eu até falo na hora que eu estou dando a devolutiva, escreve aí, o que eu sou lá no gráfico ambiente, eu aqui tenho mais perfil, com perfil menor, né? Aqui é a mesma coisa, o M aqui do nome, aí tá lá assim, ó, tá lá no número 5. Então, eu gosto que vocês também, não é só bater o olho aqui e falar comandante na sua percepção. Na formação, a gente entrega aqui, né, a apostila, e eu gosto que vocês peguem a apostila para ver o que é esses talentos, o que é essas competências dentro da metodologia, dentro da ferramenta. Porque ela tem um conceito de cada um desses talentos. Por exemplo, está falando aqui que o comandante dessa pessoa está normal. Tá um normal baixo, não é normal alto, é normal mais para baixo. Ok? E que o meio que ela tá, o dia a dia dela está exigindo que o comandante dela seja mais baixo ainda. Ela não precisa... O que é comandante aqui? Por exemplo, ó, então vamos ler aqui, que eu vou abrir na página errada, mas deixa eu ler para vocês, a área de talento, tá aqui. O que é o comandante aqui dentro do relatório Profile?
Pessoas com perfil de comandante são empreendedoras, independentes, exigentes consigo mesmas e com os outros. São bons iniciadores de novos negócios por assumir risco com facilidade. São ótimos líderes de equipes e altamente condescendentes. São líderes e são condescendentes. Às vezes o condescendente dela lá deu baixo, né? Então, às vezes aqui o comandante está porque a ferramenta entende aqui que o comandante é liderar, mas uma liderança mais colaborativa, mais participativa, ok? Aí o competidor, o que é competidor aqui para o nosso relatório? Não vou ler todos, tá? Senão a gente vai gastar muito tempo. Alimenta-se de vitórias a cada dia, e de uma disputa, por exemplo, tende a respeitar as regras, tem um alto índice de comunicação, tende a se especializar em áreas mais técnicas, se sentem pouco à vontade para fechamento de negócios, tem pulso, garra e gosta de competir. Tem pulso, garra. Não quer dizer, aqui o relatório não traz, que é pessoas da área de vendas diretamente. Mas tem pulso, tem garra, gosta de começar algo novo, né? Gosta de vencer, gosta de estar na frente, gosta de aparecer, né? Então, o competidor aqui, no caso desse relatório, é alto. E aqui está dizendo que, tá vendo que tem um quadradinho vermelho? O que é esse quadradinho? Está dizendo o seguinte, você pode ser menos desse talento. O meio não está te exigindo um talento assim tão alto, você pode diminuir. Da mesma forma, o que é o administrador? Olha que interessante aqui, vou só ler mais esse para vocês, para a gente encerrar esse gráfico aí. O administrador, ele traz o seguinte, olha, administrador. Tem habilidades em gerenciar sistemas e também pessoas, bons comunicadores orientados para resultados. São rápidos, intensos e assumem riscos. Tem iniciativa e gosta de resolver problemas. Gosta de desafios e de mudanças. Geralmente bons gerentes, empreendedores e administradores, ok? Então, aqui essa pessoa percebe que o administrador dela é alto, ok? Ela tem essas características ali muito marcantes dentro do talento dela, mas o meio fala, não, você não precisa tanto disso. Ela está percebendo que ela não precisa usar tanto isso agora. Talvez ela está tendo necessidade em outras questões. É igual aqui, ó, se a gente andar com o relatório, por exemplo, o técnico dela está muito baixo, né? Extremamente baixo. Estão observando aí comigo? Né? Então, eu vou só ler mais esse. Eu falei que era só aquele último, me perdoa. Técnico. Geralmente, autodidatas, ótimos na execução de tarefas, são especialistas, recuperam trabalhos aparentemente perdidos, não gostam muito de mudanças e precisam de muita estrutura. Tendem a ser bons analistas de sistemas, desenvolvedores, criadores, lidam bem com números, tabelas e gráficos. Pensa aqui comigo. Você lembra lá que o ambiente e a exigência do meio dela estava alta, dessa pessoa? E ela estava mostrando aqui no relatório que estava precisando de aumentar o analista. E aqui está dizendo que o técnico dela é extremamente baixo. Está vendo aqui o gráfico, o quadradinho vermelho? Está falando que esse talento aqui é uma exigência alta dela no momento. Talvez ela está numa posição na empresa que ela é vendedora, que ela conversa, ela é influente, ela é persuasiva, ela motiva as pessoas, mas ela também precisa de trazer processos para a empresa, ou precisa de trazer indicadores, trazer números, ou estudar mais, ou ser mais técnica em um determinado assunto, que ela está percebendo isso, é uma percepção dela mesma. Por isso que está dizendo que o quadradinho vermelho aqui está pedindo para subir, ser mais, da mesma forma especialista, olha o tanto que está pedindo para subir. Estrategista, aumentar, o estrategista dela é normal, com baixa, ela percebe que ela pode ser mais, né? Da mesma forma, o controlador é baixo. O que é o controlador? Não é só controlador de pessoas, né? Tem de ser rápido, eficientes e exigentes. Às vezes ela está mais solta, mais flexível, está muito, né, mais tranquila. São muito disciplinados, tendem a ter um desempenho alto. Gerente de projetos, exigem execução em rapidez, qualidade, né? Será como é que está a qualidade nas suas entregas? Às vezes ela não está percebendo que está com qualidade aí, ok? Então, por isso que controlador aí não é controlador das pessoas, mas controlador das suas entregas. Então, eu deixo aqui a dica.
É importante você fazer a formação. Se você já fez a formação há muito tempo, venha para a formação. A gente vai ter formação agora, semana que vem, 13, 14 e 15 de abril. São 9 horas, a gente detalhando o relatório, entendendo e principalmente ajudando vocês a entender o relatório para contratar a pessoa certa para o lugar certo, ajudando vocês a entender o relatório para ajudar no processo de desenvolvimento e assim extrair aí as mais de 50 informações que o relatório traz e para que você tenha sucesso, efetividade no seu processo aí de devolutiva, no seu processo aí de entendimento com o relatório Profile. Gente, eu fico aqui, foi 1 hora aí de bate-papo para vocês, espero que esse webinar tenha trazido aí, eu estou com algumas dúvidas aqui que eu vou depois responder também para as pessoas que trouxeram aí suas dúvidas, mas eu acredito, pelo que eu estou olhando aqui, todas elas foram respondidas dentro da nossa explicação do relatório Profile, tá bom? E é isso. E por último aqui, tá trazendo o tempo de resposta. Deu 8 minutos, falou que foi alto, mas eu não considero 8 minutos alto. Eu considero acima de 11 minutos aí alto. A própria a ferramenta traz isso no manual de treinamento nosso, tá bom? Quero deixar aí meu beijo para vocês, um forte abraço. A Mapear Perfil está à disposição. Né, segue, dá um ok para a gente no YouTube também, se tiver mais dúvidas, estamos à disposição para estarmos interagindo com vocês e trazer soluções no processo de desenvolvimento de pessoas, tá bom? Forte abraço!